Olá, quinto ano. Bom, nossa matéria do terceiro trimestre em História é o Brasil no século XXI. Nós vamos começar falando hoje sobre os governos de Fernando Henrique Cardoso. Ele tomou posse, na sua primeira candidatura, seu primeiro mandato, no dia 1º de janeiro de 1995, e durante esse primeiro mandato ele manteve a estabilidade econômica e política. Ele incentivou os investimentos estrangeiros no país, ele incentivou que empresas, investidores, empresários estrangeiros de fora do país viessem investir aqui no Brasil. Ele lançou programas de assistência social e ele privatizou algumas empresas. O que é privatizar empresas? É porque existem empresas que eles pertencem ao governo. Essas empresas elas pertencem então ao governo. Quem manda nessa empresa é o governo. E aí, a privatização dessas empresas ocorre quando o governo decide vender essa empresa, que antes pertencia ao próprio governo, para empresários de fora, às vezes empresários de outros países, e esses empresários então compram essa empresa, e então essa empresa ela é privatizada. No governo de Fernando Henrique Cardoso, algumas das empresas que foram privatizadas foram a Vale do Rio Doce e a Telebrás. E em 1997 ele reduziu o mandato de presidente, governadores e prefeitos, que antes eram 5 anos, ele reduziu para 4 anos. E aí com possibilidade de uma reeleição. O que isso quer dizer? Ele, como presidente, ele ficaria no governo por 4 anos. Na próxima eleição ele poderia se candidatar novamente a mais um mandato. Se ele vencesse, ele poderia continuar por mais 4 anos. E aí ele não poderia ter um terceiro mandato, tá? Ou ele poderia ter no máximo 2 mandatos consecutivos, um atrás do outro. Para ele poder se candidatar novamente, ele ia ter que ficar uma eleição sem se candidatar, e aí na próxima ele poderia tentar novamente. E aí nós vamos ver agora o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Ele foi reeleito em 1998 e ele permaneceu no governo até 2002. Ele continuou com as privatizações das empresas, rodovias e bancos, mas mesmo assim essas privatizações elas não conseguiram resolver o problema da dívida externa brasileira, que continuava crescendo. E aí o Brasil ele foi atingido por uma crise financeira internacional, o que aumentou a taxa de desemprego no país. Muitas pessoas começaram a perder seus empregos, E aí ele começou a ter uma baixa popularidade. Ele teve dificuldade de controlar a inflação e teve a queda da popularidade do presidente, que antes tinha uma aprovação do governo muito grande, e depois, como teve essa queda dos empregos, as pessoas começaram a ficar desempregadas, as pessoas começaram a não aprovar mais o seu governo. E também durante seu governo teve, em 2011, uma crise energética. Por que ocorreu essa crise energética? Ela foi decorrente de uma falta de planejamento e também falta de investimento nesse setor de geração e de distribuição de energia. Também houve o crescimento populacional e também um aumento da produção industrial, juntando então a população que cresceu, a produção industrial que cresceu, a indústria para produzir, ela precisava de energia elétrica. Então, como essa produção cresceu junto com a população e não houve um investimento e nem um planejamento nesse setor de geração de energia, houve então essa crise energética. E aí os brasileiros eles foram forçados a economizar energia durante muito tempo. E aí, com a aprovação do governo em baixa, que os brasileiros já não estavam mais satisfeitos com esse governo de Fernando Henrique Cardoso, e aí o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ele venceu as eleições presidenciais em 2002, falei errado, contra José Serra. José Serra, ele era o candidato que Fernando Henrique apoiava. Ele não venceu, e aí quem vence as eleições é Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, quinto ano, essa foi a matéria dessa semana. Estudem, façam os exercícios.